com toda a bagagem de conhecimento, de estado que tinha, ele disse: olha, eu considerei tudo isso como perda para poder ganhar Cristo. E uma coisa ele fazia: esquecia do que ficava para trás e prosseguia para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação. Então, hoje à noite eu quero tratar ainda desse tema, porque eu terminei falando a respeito da intimidade com o Espírito Santo, como nosso foco maior, da busca por essa unção. E hoje eu, de certa forma, gostaria de tratar do como de fato a gente pode, de maneira prática, manter o foco nessa preciosidade singular, ímpar, que é o relacionamento com Deus, a unção do Espírito Santo, que acaba por ser a mesma coisa. E aqui em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo nos traz essa exortação com uma receita. E diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por aquilo que o Senhor está fazendo e pelas coisas que o Senhor ainda fará, Senhor, em nós, através de nós. A Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que Te amam. E nós queremos descansar na Tua palavra, queremos ter a nossa atenção voltada para a Tua palavra, que o Teu Espírito não nos permita perder o foco do que o Senhor tem para nós hoje. Que em nome de Jesus nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes dessa palavra, Senhor. Nos leva a crescer em graça, em conhecimento, em glória, Senhor, em nome de Jesus. E como nós cantamos aqui, como profetizamos aqui, que venhamos a andar cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Todo mundo sabe quem é ou quem foi Steve Jobs, e ele fez essa declaração. Presta atenção, ele diz: algumas pessoas acham que foco é dizer sim para as coisas que vai focar, mas não é nada disso. Foco significa dizer não para as centenas de outras coisas boas que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Em suma, foco é também a capacidade de dizer não para muitas coisas e dizer sim para poucas. Então, quando a gente tem um alvo ou um objetivo, ter foco nesse objetivo não significa somente dizer sim para aquilo que a gente está querendo alcançar, mas principalmente ter essa firmeza no dizer não para um bocado de coisa que a gente poderia fazer. E dentro do que nós estamos tratando aqui, qual é o essencial? Qual é ou onde deve estar o nosso foco? Paulo está falando aos Efésios e nesse momento ele diz: se deixem ou deixem-se encher pelo Espírito. E é interessante ele fazer essa colocação porque ele está falando para crentes. A igreja de Éfeso, e quando você lê o conteúdo dessa carta, você vê que é uma carta extremamente espiritual.
extremamente profunda. Paulo vai falar de realidades sobrenaturais. Ele vai falar de uma forma peculiar a respeito da revelação, a respeito da grandeza de Deus, a respeito de batalha espiritual num nível profundo. Paulo, o que eu estou querendo dizer é que Paulo não está falando para não crentes ou para recém-convertidos. Paulo está falando para uma igreja que tinha experiência profunda com Deus e com o Espírito Santo. E, infelizmente, o que a NVI traduziu como deixem-se encher do Espírito, nos dá uma ideia de passividade. Deixem-se encher. Mas o sentido original do que Paulo está dizendo é: enchei-vos, numa voz ativa. O mais correto seria: encham-se continuamente do Espírito Santo. Ele não está nem se referindo à experiência do batismo com o Espírito Santo, aquela experiência da segunda bênção ou da segunda unção, um enchimento de poder, uma capacitação para o ministério. É como se ele estivesse dizendo: uma vez que vocês já experimentaram a plenitude do Espírito, uma vez que vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo, uma vez que vocês já foram tomados dessa capacitação de poder, mantenham-se cheios, vivam continuamente cheios da presença do Espírito Santo. E esse é o nosso grande desafio. Não é apenas ter uma experiência com o Espírito Santo. Embora haja um preço, embora a gente tenha que se dedicar a um determinado nível de consagração para chegar a esse enchimento, manter-se nesse enchimento é que é o grande desafio. E aí nós temos uma palavra que está em Hebreus capítulo 12, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, se não acompanhasse aí a projeção. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. O autor de Hebreus, ele falando a respeito da disciplina de Deus sobre os seus filhos, ele diz assim, Hebreus 12, 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas veja qual é a exortação do autor de Hebreus: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. O que é que nos atrapalha? E você precisa fazer essa pergunta. Agora, uma coisa é fato: não adianta numa mensagem você tentar resolver essa questão. Isso é coisa para você fazer amanhã, talvez quando chegar em casa hoje à noite, mas avaliar isso seriamente. O meu conselho é: reflita, liste e deixe. Mas faça essa avaliação ou essa reflexão em espírito de oração, pedindo direção ao Espírito Santo. Sabe, esse exercício nós nunca podemos deixar de fazer. É fazer amanhã, quem sabe daqui uma semana novamente, daqui a um mês novamente, mas a gente nunca pode deixar de parar, refletir, listar e, se necessário, deixar algumas coisas. É o que Paulo está dizendo. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você.
que é que tem te embaraçado? O que é que tem te atrapalhado no tocante a essa essencialidade do Espírito Santo na sua vida? Quais são as coisas que têm roubado de você essa essência? Porque, irmãos, nós não somos diferentes uns dos outros no tocante à nossa natureza. Eu também sou gente, sou homem. A palavra diz lá no final do livro de Tiago que Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias, era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Existe uma luta entre o nosso homem natural e o nosso homem interior, espiritual, aquele que foi nascido de novo e recriado pelo Espírito de Deus. É uma luta constante. A nossa carne, ela se inclina para as coisas desse mundo, se inclina para a nossa própria satisfação, ela vai fazer por onde o nosso ego ser ressuscitado e despregado da cruz. Mas lá dentro a gente tem esse desejo de agradar a Deus, de viver dentro do seu propósito, de caminhar em consagração, em devoção, em submissão. E Paulo vai dizer que esses dois militam um contra o outro o tempo todo. De modo que vence aquele que eu alimentar mais. Vence aquele a quem eu me dedicar mais. Então, de repente, o WhatsApp, o Instagram, lá vem de novo com essa conversa, mas essas são as coisas que mais nos atrapalham nos dias de hoje. Internet, é aquele canal do YouTube que a gente fica esperando a próxima postagem. São os seriados da Netflix, né? E essas coisas nos embaraçam. Paulo está falando a respeito de tudo. O diabo é aquele mais interessado em promover esse Deus chamado entretenimento. Por isso ele olha para Jesus e mostra todos os reinos desse mundo, com todo o seu esplendor, toda a sua glória, todos os seus prazeres, e diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo. Paulo, desculpa eu mais uma vez repetir Paulo, porque eu considero Paulo, na minha insignificância, considero Paulo autor de Hebreus, embora isso seja discutido entre os teólogos, mas ele vai dizer: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E é impressionante como em dias de hoje ainda tem crente dando ibope à Rede Globo, assistindo novela, acompanhando novela. A palavra está nos dizendo: livre-se de tudo. Deixe tudo que lhe atrapalha. Vícios, um pecado oculto, como a gente costuma dizer, um pecadinho de estimação. Livre-se, abandone. Foco é isso. É a gente dizer não para um bocado de coisa que pode até ser prazeroso e bom, mas que nos rouba do excelente. E o excelente e essencial aqui, gente, é uma vida guiada, conduzida, manifesta dos frutos, dos dons e da vida do próprio Deus. É a unção do Espírito Santo sobre nós. E isso é independente do seu cargo na igreja, da sua função, do ministério que você tem, daquilo que você pretende realizar para o Senhor. Independente disso, todos nós somos conclamados a termos uma vida cheia do Espírito Santo. A andarmos em amor, andarmos em graça, andarmos em sabedoria, em equilíbrio. Nós somos chamados a refletir o caráter de Jesus. Mas não pense que você vai conseguir isso de boa intenção. Porque, como diz o ditado, não está na Bíblia não, mas poderia estar. De boa intenção, o inferno está cheio. Nós somos carnais. O melhor das nossas obras, das nossas intenções, são como
diz as Escrituras, aí sim, são como trapo de imundícia. Mas uma vida dirigida pelo Espírito Santo, ela está acima de qualquer condenação, acima de qualquer acusação, acima de qualquer reprovação. É quando eu e você somos guiados pelo Espírito Santo e vivemos cheios dessa vida. Amém? A W. Tozer diz que antes de ser pleno do Espírito, o homem deve ter certeza de que deseja que isso aconteça. E o que mais me dói é perceber muitas vezes a nossa própria apatia. Irmãos, sem nenhuma modéstia, eu estou pregando para mim, antes de pregar para vocês. Muitas vezes nós somos apáticos em relação a essa vida de Deus. A gente trata como se a vida de Deus fosse qualquer coisa. Como se a gente pudesse passar sem ela. Como se fosse questão de opção. Mas, gente, creia no que estou lhe dizendo. É a coisa mais importante desse mundo. Poderíamos perder tudo, mas não poderíamos perder a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. E o que é mais impressionante é que não é desejo de Deus ser um estraga-prazer. Pelo contrário, a reboque, junto com o Espírito Santo. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso ajudador. Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Mas o que me dói é ver que nós não temos conseguido romper essa barreira do dizer não para um bocado de coisa. E a gente fica impedido, porque nos falta foco no essencial. Nos falta foco naquilo que realmente importa. Somos carnais muitas vezes. Somos cristãos que muitas vezes não conseguimos refletir o caráter de Cristo, a imagem de Cristo. Isso é uma vergonha para nós, quando deveríamos estar a anos-luz, lá na frente. Muitas vezes estamos envolvidos em disputa, envolvidos em contendas, em ciúmes. Estamos vivendo para o nosso próprio prazer. Até a obra de Deus, até a causa do Evangelho geme, porque a gente está sendo negligente naquilo que é essencial. E o essencial é uma vida cheia do Espírito Santo. O essencial é uma vida cheia da glória de Deus, é uma vida incendiada por essa unção e por esse poder. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez isso pode até soar estranho para você, você nunca tenha ouvido isso antes. Mas a grande verdade é que nós é que determinamos o nível do nosso enchimento do Espírito. Nós é que determinamos o grau da unção que estará sobre a nossa vida. Creia no que eu estou lhe dizendo. Nós podemos determinar em que nível de unção nós vamos caminhar. E eu queria que você repetisse comigo. Eu posso determinar o grau da unção sobre mim. Diga para o seu vizinho, você pode determinar o grau da unção que estará sobre a sua vida. É um fato. É um fato. Sou eu quem determino. Pelo tamanho do meu anseio, pelo tamanho do meu desejo. Sou eu que determino. Mas não apenas pelo desejar, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos desejando, mas o nosso desejo é um desejo fraco. É como se a gente estivesse assim sonhando. Passa uma Lamborghini e você diz assim, poxa, eu queria ter um carro assim. Mas é uma coisa que passa como um passarinho. E não deixa rastro, não deixa marca. E essa é a questão. Nós não levamos a sério esse desejo. A gente sabe que no fundo a gente quer, mas não leva a sério. Não aprofunda essencialmente essa questão. E muitos de nós até quer ser cheio do Espírito, mas fica naquele sentimento romântico. Fica naquela coisa assim distante. Ah, como eu queria. Mas irmãos, eu creio que nessa noite
Deus vai estabelecer um divisor de águas para todos nós. Quem sabe um divisor de águas no nosso ministério. E você pode me perguntar agora, mas como? Como nós podemos aumentar o nível da unção de Deus sobre a nossa vida? Do enchimento do Espírito sobre nós? Pelo estudo da palavra, pela dedicação que nós temos à palavra e por estarmos em constante espírito de oração. Espírito de oração. Me permita dar um testemunho prático aqui. Sexta-feira nós recebemos 2 casais na nossa casa. 2 casais da liderança. Um casal de pastor, inclusive. E a gente foi fazer um holocausto, né? Um churrasquinho lá em casa. Então, lá no final, por sinal, o pastor, questão de ética, não vou dizer o nome, caba santo, caba de Deus, abriu o celular e estava olhando no Instagram, no perfil de um camarada chamado Moção, né? Não quero fazer propaganda, não vá atrás, em nome de Jesus. Mas é um humorista cearense que o trabalho dele, sei lá, como é que eu digo? A característica desse humorista é ligar para as pessoas passando trote. E ele vai no apelido que mais irrita a pessoa. E aí a graça é ver a pessoa irritada e tal. E aí o pastor estava vendo o perfil de Moção no Instagram e mostrou uma coisa até engraçada mesmo. Não era a piada, não é o que geralmente ele faz. Uma coisa lá engraçada. E todo mundo riu e tal. Só que uma das pessoas, né, a senhora lá do outro casal, não conhecia Moção. E aí ela perguntou, quem que é isso? Não, tu não conhece Moção? Pelo amor, todo mundo conhecia, né? Os 5 conheciam, menos ela. Então vamos abrir aqui. E aí abriram lá numa das piadas de Moção. E, gente, depois da segunda, né, a gente ficou tudo sem graça, olhando um para a cara do outro, sorriso amarelo, porque não tem futuro, não tem nada a ver, não é para nós. Isso é quando a gente era do mundo, né? Palavrão, piada suja. Enfim, isso me incomodou demais. É uma coisa lícita para qualquer pessoa, não para nós, não nos cabe. Nós já viemos de lá. Você pode dizer, pastor, mas que exagero. Não, é uma coisa que rouba de nós aquilo que é essencial. É algo aparentemente inocente. Mas é de uma inocência que acaba por impedindo a realização do projeto excelente de Deus para mim e para você. A palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Porque, irmãos, a unção, ela pode diminuir se nós negligenciarmos a palavra e a oração. Ela pode se esvanecer. Ela pode se apartar de nós. E o cristão que negligencia a unção, presta atenção no que eu vou dizer. O crente que negligencia a unção e uma vida cheia do Espírito Santo, inevitavelmente vai passar vergonha em algum momento. Se não tem fruto do Espírito, se não tem dom do Espírito, se não tem autoridade que emana do Espírito Santo, em algum momento, isso vai se revelar, vai se manifestar, e você vai passar vergonha. Mas se fizermos a nossa parte, andaremos em autoridade, nos frutarmos e orarmos a palavra, porque a unção, ela é utilizada no momento necessário, não é só para culto gostoso, não é só para culto bonito, pelo contrário, é numa ação como essa, que Cainã testemunhou, que Mariana testemunhou, que a unção do Espírito, ela está mais presente, disponível e manifesta. Agora imagine você na hora de uma necessidade,
não tem unção, não tem fruto do Espírito. É aquele sujeito que te tranca no trânsito e você não sabe como reagir, porque está na carne. Aliás, reage do jeito que o velho homem reagiria. É um palavrão, bota o dedo do lado de fora da janela. Mas sabe por quê? Porque falta unção, falta fruto do Espírito Santo. Alguém falha com você, você já solta os cachorros. A consciência pesa. Irmãos, somos nós quem determinamos o nível da unção. E diante de uma tentação, como é que você faz? Não tem força para resistir. Não tem força para dizer não. Porque quando deveria estar cheio do Espírito Santo, está cheio da carne mesmo. O ego está inflado. É o Senhor de si mesmo. Deus não se contenta com essa situação. Na hora do ministério, de liderar, de agir, a capacitação não vem. Não é essa a vontade de Deus. E eu quero hoje concluir essa palavra dizendo como nós podemos determinar o nível da unção de Deus e andarmos cheios do Espírito Santo e cheios da glória. Volte lá para o texto de Efésios capítulo 5, porque Paulo, ele nos manda encher do Espírito e nos diz exatamente como é que nós podemos fazer isso. Efésios capítulo 5, verso 18. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós já aprendemos que não é deixem-se encher, é enchei-vos ou sejam cheios. Encham-se. Esse é o sentido mais apropriado. E ele diz como, a partir do verso 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos repetir? Falando. Se vocês estão comigo, leiam mais forte em nome de Jesus, vamos lá. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. E quando eu peço para repetir, não é porque é mais espiritual não, é para gravar mesmo, é para memorizar. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é isso, pastor? É a gente ter a palavra na ponta da língua. É a gente ter um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, que quando eu estou conversando com alguém, o que flui é o falar do Espírito. É alguém chegar para você com um problema, rapaz, eu estou passando uma luta, e você poder colocar a mão no ombro dessa pessoa de uma forma ungida e dizer, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. É a gente poder falar, não apenas sobre a palavra, mas falar a própria palavra. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Muda esse teu linguajar. Começa agora, como igreja, como irmãos, a fazer o que a Bíblia está mandando. Ah, eu acho que o problema é isso, o problema é aquilo. E começa a murmurar, começa a criticar, começa a querer difamar. Acaba com isso. Fala da palavra, fala na unção do Espírito Santo, e quanto mais você exercitar isso, mais cheio do Espírito você vai ser, maior será o nosso nível de unção. Segundo lugar, Paulo continua, cantando e louvando ao Senhor, de todo o coração. Vamos repetir? Cantando e louvando ao Senhor, de todo o coração. E quantas vezes a gente está dividido entre música da igreja e música do mundo? Quantas vezes a gente está dividido entre o louvor e mais uma vez a murmuração? Esse país não tem jeito não. Ah, eu não sei quando é que as coisas vão mudar. Ah, para mim dá tudo errado. Meu irmão, cante, louve, adore
E eu quero ir mais profundo, porque a questão não é só louvar pelo louvar, não é só adorar pelo adorar, mas é o que Paulo está dizendo aqui, a chave está no de todo o coração. É você ter sempre um louvor nos lábios. Está tomando banho, está adorando ao Senhor, está derramando o coração na presença dEle, está dirigindo, está lá com louvor, mas de todo o coração você está engrandecendo o nome do Senhor. É disso que Paulo está dizendo. E às vezes a gente começa o dia já pensando nas contas, começa o dia já pensando que essa mulher é chata, esse marido, né, acomodado, porque eu tenho que carregar essa cruz, Senhor. Irmão, diga não para essas coisas em nome de Jesus. E louve mais, adore mais, mas faça isso de todo o coração. Não é cantar por cantar, é de todo o coração. Diga para o seu irmão, é de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Paulo ainda continua dizendo no verso 20, eita Jesus, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Vamos ler todos juntos, bem forte? Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas. E a questão aí, mais uma vez, não é da graça. A questão aí é constantemente. Não é só da graça. O problema é em todas as coisas. E quantos têm vivido isso? É você esperar um carinho da mulher e receber uma crítica. E dar graça. Eita Jesus. Eu quero me converter de novo, Senhor. Eu aceito Jesus de novo. Né? É alguém falar mal de você. E você dar graças a Deus. E orar por essa pessoa. E abençoar a vida dessa pessoa. É alguém te rejeitar e você, graças a Deus. É uma dificuldade, seja em qualquer campo da vida, e você, graças a Deus, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Eu quero dar graças a Deus por essa situação. Conta para pagar, credor, dificuldade, aperto, mas eu vou dar graças a Deus. É como disse o irmão Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória. Passando pela prova e dando glória a Deus. Mas isso por uma razão muito simples, irmão. Até as coisas desagradáveis que nos acontecem têm um propósito. Nós lemos inicialmente, no domingo passado, Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Tudo certo, tudo adequado. Pôs a eternidade no nosso coração. Mas uma coisa é fato. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins que me acontecem, Deus tem um propósito nisso, e irá glorificar o seu nome através dessa situação. Então dê graças. Eu não sei qual é a coisa ruim que te acontece. É ter que cuidar de menino logo cedo, de manhã, bater o carro. Eu não sei qual é a notícia ruim, mas não permita que nenhum mal visite o teu coração, nem faça ninho. Pelo contrário, dê graças a Deus. Senhor, eu te louvo, eu não sei porque eu estou precisando passar por isso, mas eu quero dar graças ao teu nome. E o Espírito Santo vai encher você, vai capacitar você, vai dar sabedoria a você, você vai sair dessa situação, Deus vai mudar a sua sorte. Quando você entender que esse relacionamento com o Espírito Santo é essencial para uma vida vitoriosa. Daí Paulo dizer, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas. Eu sei, irmãos, que há momentos em que a nossa carne quer chutar o pau da barraca. Há momentos em que a nossa carne quer abandonar o ministério. Há momentos em que a nossa carne quer revidar e reagir à altura. Em nome de Jesus, sai daqui.
Há momentos que a nossa carne quer agir assim. Mas Deus está dizendo: dê graças a Deus em toda circunstância. Dê graças ao Senhor por tudo que lhe acontece. E você vai estar aumentando o nível da unção sobre a sua vida. E você será muito mais cheio do Espírito Santo. Dos frutos, dos dons, manifestará a vida de Deus. Porque é tudo a mesma coisa. Espírito Santo, a unção, a vida do próprio Deus em nós. Quarto e último lugar. E para mim é o mais difícil. Porque eu digo isso sem medo de errar. Na maioria dos contextos cristãos, não se fala disso. Principalmente quando o tema é a unção do Espírito Santo. Quando fala em unção, a gente pensa logo em sapateio, pensa logo em rodopio, pensa logo em espetáculo. Mas Paulo encerra esse bloco dizendo no verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Uns aos outros por temor a Cristo. Submissão, sujeição, é prestação de contas. É a gente entender que a minha vida diz respeito à sua e a sua vida diz respeito à minha. Eu sei que nem todo mundo está disposto a isso. Isso para nós tem uma outra palavra, discipulado. É a gente andar conectado, ligado. Esses dias eu tive que tomar uma decisão enérgica com relação a um suposto líder. Flui no dom, tem conhecimento, por isso mesmo a responsabilidade é maior, mas não vivia de acordo com a palavra. Tinha um pastor, mas não se sujeitava ao seu pastor. É o que Jesus falou a respeito de determinada geração: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. E o problema, irmão, não é cair, porque cada um de nós está sujeito a cair. Qualquer um de nós pode tropeçar, fracassar na fé. Qualquer um de nós pode falhar. E a Bíblia diz que se alguém for surpreendido em alguma falha, esse tal deve ser conduzido com espírito de mansidão. Mas quando há falsidade, quando há dissimulação, quando o caráter não está alinhado com aquilo que Deus deseja, de um novo convertido ou nascido de novo, e essa pessoa ainda está em posição de liderança, esse aí tem que ser varrido do nosso meio. Paulo pegou um cidadão desse e disse: eu entreguei a Satanás. Essa é a grande realidade. E nessa situação, essa pessoa precisou ser cortada, porque não tinha transparência. De fato, o caráter estava errado. Se apropria do conhecimento que tem, do dom que tem, para levar vantagem sobre a vida de outras pessoas. A Bíblia diz que aquele que se diz cristão e pratica essas coisas, roubo, adultério, você não deve nem sentar com ele na mesa, não deve nem cumprimentar no meio da rua. É isso que a Bíblia diz. E longe de mim estar aqui para difamar A ou B, que Deus tome conta. Em relação a esse tipo de gente, a palavra de Jesus é muito clara, Mateus capítulo 7, verso 21, mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expeli demônios, e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O grande problema é quando a gente não quer andar em transparência. A gente não quer andar com uma vida alinhada. Fracasso todo mundo pode passar. Aliás, a Bíblia nos adverte: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Daí Paulo dizer que para uma vida cheia do Espírito Santo, num nível de unção, nós precisamos sujeitar as nossas vidas uns aos outros. 1 João capítulo 1, verso 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Está dando para entender? Porque uma vida, você pode ser cheio do Espírito Santo como for, se você não tiver sujeito, querido, se você não tiver uma autoridade espiritual sobre você, se você não tiver para quem prestar contas, se você não tiver discipuladores, parceiros, amigos, com quem você possa compartilhar o seu fardo, você vai ser uma presa fácil. Você pode até se encher do Espírito, mas não se sustenta. Mas se você andar na luz, se você andar em comunhão, aí você vai ver que você pode ter vitória sobre o pecado. Você terá um nível muito maior da unção do Espírito Santo e algo consistente, permanente. Então Paulo nos dá esses 4 conselhos. Como é que eu posso aumentar o nível do Espírito Santo em mim? O nível da unção de Deus sobre a minha vida. Primeiro, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo, louvando e cantando de coração ao Senhor. Terceiro, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Quarto, sujeitando-nos uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Todo mundo aqui sabe, né, que eu tenho essa necessidade de que, se em algum momento, irmão, você me vê em alguma falha, fazendo alguma coisa errada, machuquei, não me critique não, venha a mim, diga: pastor, não foi legal aquilo que você fez, pastor, não gostei da sua atitude, não gostei, fale, você tem liberdade, porque eu não sou, do ponto de vista de valor, superior a ninguém aqui. Inclusive até esse camarada que foi cortado, não adianta ficar difamando, amaldiçoando, deixa, entrega a Deus, Deus vai tomar conta. Deixa que Deus sabe como resolver. Foi o que eu disse para ele: olha, eu não posso fazer nada contra você, mas se você não se arrepender, coisa dura vem por aí. Porque de Deus não se zomba. Amém? Nós precisamos entender qual é o nosso lugar. E todos nós precisamos de alguém que possa nos confrontar quando necessário, que possa nos exortar quando necessário, não apenas nos encorajar, o que é muito bom e de grande valia, mas também chegar para a gente e poder dizer algumas verdades. Amém? Isso é cura para nós e é uma garantia de que andaremos num nível mais profundo e maior da unção do Espírito. Para concluir, se existe algo em nossa vida a respeito do qual o Senhor já tem falado e nós não temos obedecido, irmãos, nós vamos perder o melhor, que é a vida de Deus e a unção. Mas se obedecermos, nós iremos mantê-la. E melhor seria, mais uma vez, a gente perder tudo que a gente acha importante, mas não abrir mão da unção do Espírito Santo. Vida consagrada é o único caminho para a gente manter esse nível de unção lá em cima. Então consagre seu falar, sua mente à luz da palavra. Não abra mão de andar em espírito de oração. Porque se mais uma vez nós focarmos no Senhor, na essência que é a vida de Deus, outra vez Deus vai derramar um batismo sobre nós de amor e de poder sem precedentes, porque é do seu caráter. Que o Senhor nos conceda a graça de nos mantermos no foco daquilo que é essencial e abandonar aquilo que nos atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia. Amém? Queremos lá na frente olhar para trás e ver que de fato investimos naquilo que era essencial, fundamental, em nome de Jesus. Eu queria que ainda sentados, eu chamar Cainã aqui à frente, para ministrar uma canção. Nós vamos cantar a primeira vez, porque eu suponho que nem todos conheçam. Nem eu conhecia há pouco tempo atrás, mas tem tudo a ver com essa ministração de hoje. E num primeiro momento nós vamos somente refletir
na letra dessa canção, para depois a gente ficar de pé e derramar nosso coração na presença de Deus. Porque eu creio que Deus tem um batismo de amor e de poder para derramar sobre nós hoje à noite, irmãos. Barreiras vão cair hoje à noite. Cadeias vão ser quebradas hoje à noite. Deus vai nos trazer um renovo hoje à noite. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E Ele mesmo fará isso, em nome de Jesus. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero resistir, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, na qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé agora. Sabe o que nós precisamos? É de quebrantamento. E eu oro para que o Espírito Santo toque o seu coração nessa hora. Quebrante o seu coração. Peça a Deus para quebrar o seu coração, para quebrar o seu orgulho. Peça a Deus para quebrar a barreira que existe do pecado, da desobediência. Vem, Senhor, adore de todo o coração agora. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero resistir, acabo cometendo. Meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável,
te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne, e eu passo a ser. E eu passo a ser. Somos livres em ti, Deus, a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Viver é transformado. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Faça essa oração a Ele. Peça a Ele essa noite. Até pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Reina O Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Ainda de olhos fechados, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração nessa noite. Essa unção não é uma coisa, irmãos. Essa unção não é um poder impessoal, não é uma energia, é uma pessoa. Ele sente saudade de você. Ele sofre por você. Espírito Santo, Ele te ama. Ele te ama. A palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Pense nas coisas que você tem feito e que tem entristecido o Espírito Santo, tem extinguido o Espírito Santo da sua vida. Se arrependa nessa hora. Peça perdão ao seu Pai, peça perdão a Ele pelas palavras torpes, pelas atitudes agressivas, egoístas, pelos pensamentos sujos. Peça perdão ao Espírito Santo. Sinta Ele te tocar nessa noite, sinta Ele te envolver, sinta Ele te abraçar.
Pois o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, Diga pra Ele. acabo cometendo em meu ser. Só as vozes. Viver com carne Pode vir, Duda, ministrando. infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo. Confesse isso a E Ele. não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas diga a Ele. Mas eu sei que No tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Aleluia! Se você estiver aqui, eu sei, eu venço Aleluia! o pecado. Então enche-me de ti, Enche, Espírito até Santo. que não haja mais Enche-nos. espaço. Aleluia! Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Liberta-me! Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu desço. Enche-nos, Deus, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o Na meu tua presença, é na tua presença, Senhor. então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Fogo, fogo, Senhor. Enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Só as vozes declarando. E A ser livre pra viver. seja livre, meu irmão. E a te Conhecer todo meu ser se enche de. bondade. É a vida de Deus. A vida de Deus em mim, em você. Respira. Reina Espírito.